Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Nós vamos ler o Evangelho na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 2. Eu leio a partir do verso 1 até o verso 16. Romanos, capítulo 2, os versos de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Oremos. Deus nosso Pai, pedimos-te o entendimento dessa tua palavra. Pedimos-te revelação espiritual a respeito desta tua palavra. E consagramos as nossas mentes, os nossos corações ao teu Espírito Santo, para que sejamos guiados à tua verdade. Te pedimos assim, Pai, ajuda-nos, toma-nos pela mão e guia-nos à tua vontade. Leva-nos à tua vontade. Não podemos chegar ao Senhor sem que sejamos levados pelo teu Espírito Santo. Então clamamos, sopra esse teu Espírito Santo entre nós e sobre nós nessa noite, e dá-nos a tua palavra. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. A Bíblia Sagrada apresenta dois paradigmas de humanidade. Duas maneiras de ser gente. E essas duas maneiras, esses dois modelos, estão simbolizados no painel atrás de mim. Adão, simbolizado pela maçã, que é o ícone popular que nos faz lembrar o pecado original. Adão e Eva, os nossos pais ancestrais, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal,
e a teologia cristã vai chamar isso de pecado original. E sobre isso nós conversamos a semana passada. A cruz fala de Jesus, não apenas da morte de Jesus, mas da pessoa, da totalidade da pessoa de Jesus e de sua obra. São dois modelos de humanidade. Adão está para Jesus assim como um bonequinho de pano está para um ser humano de verdade. Mas esse bonequinho de pano com a sua identidade em Adão, a sua identidade adâmica, ele é descrito na Bíblia Sagrada como um ser mau, um ser tocado pelo mal, um ser que quando precisa ou estar em situação de escolher entre si mesmo e Deus, escolhe sempre a si mesmo. Na verdade, Adão é esta identidade que nos habita e que nos faz escolher sempre a nós mesmos em detrimento de quaisquer outras pessoas, inclusive e principalmente Deus. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o grande pecado de Adão é que ele deseja ocupar o lugar de Deus. O que é esse Adão? É este ser humano em si mesmado, é este ser humano egocêntrico, é este ser humano voltado para si mesmo, e uma vez que é o sopro de Deus que nos faz humanos, quando nós damos as costas para o sopro de Deus, nós nos tornamos menos do que humanos. E a pergunta que começamos a fazer, e que o apóstolo Paulo começa a responder aqui nesse capítulo 2 da sua carta aos Romanos, é se todos nós somos estas figuras ensimesmadas, egocêntricas, prepotentes, orgulhosas, vaidosas, e que escolhem sempre a sua própria conveniência e o seu bem, custe o que custar a quem quer que seja. Será que todos nós, seres humanos, somos assim como Adão? Será que todos nós somos tão maus assim? Será que não há entre nós, alguns de nós, não seríamos assim, seres de uma certa qualidade humana, diferenciada? Em outras palavras, você poderia perguntar para mim ou para o apóstolo Paulo, dizendo assim, mas deixe-me entender, você está realmente comparando um assassino inescrupuloso com Gandhi? Você está realmente comparando Hitler com Martin Luther King Jr. ou com Nelson Mandela? Você está dizendo que são seres humanos do mesmo naipe, da mesma estirpe, são da mesma cepa, que é gente igual? Você realmente está dizendo que São Francisco de Assis e um assassino, um criminoso que pratica maldades hediondas, são seres humanos da mesma árvore, da mesma raiz? Será que não há entre nós alguns seres humanos mais qualificados e que escapam dessa maldição adâmica? O apóstolo Paulo começa a responder isso nesse capítulo 2 da sua carta, e ele se dirige especialmente aos seus compatriotas judeus, aos judeus de seu tempo. E a primeira fala do apóstolo Paulo ao descrever, ou após descrever este Adão, que é identificado como mal, a primeira fala do apóstolo Paulo é dizer o seguinte: já sei, você não se acredita tão mal assim. Já sei, você está dizendo que de fato existem pessoas que se bestializaram e que se perderam no caminho, que perderam a sua humanidade, que perderam a sua identidade, mas você não é uma delas. Eu já sei que você está pensando isso. Pois então, diria o apóstolo Paulo, ouça-me você que julga, está se condenando a si mesmo no julgamento que faz, porque no fundo, você é igualzinho a esse que você está julgando. A fala do apóstolo Paulo aqui é para os judeus. Mas para nós aqui, a fala é para nós. A fala é para nós porque o Paulo vai dar uma palavra muito dura aos religiosos de seu tempo. E nós somos os religiosos do nosso tempo.
Então nós bem poderíamos ler essa carta do apóstolo Paulo, falando deles, judeus, que rejeitaram o Messias. Mas me parece que é mais honesto com a palavra de Deus nós falarmos de nós, que rejeitamos a Deus. Nós, que rejeitamos a Cristo. Nós, que também nos encastelamos em nós mesmos. Porque os mesmos pecados que pudéssemos observar nos judeus, circunstantes do apóstolo Paulo, os mesmos equívocos, as mesmas maldades, as mesmas propensões contrárias à vontade de Deus, que poderíamos identificar nestes religiosos da época do apóstolo Paulo, a quem especificamente ele se dirige aqui, podem ser encontrados em todos nós. Se não, observe, quais são os riscos que nós corremos como religiosos? Quais são os riscos que nós, os religiosos, corremos? Justamente pelo fato de sermos religiosos. Quais são os riscos que a nossa experiência religiosa traz para nós? E de que maneira a nossa experiência religiosa pode se voltar contra nós e nos fazer mais mal do que bem? Então diz o apóstolo Paulo, a primeira delas é nós não nos percebermos como iguais a todos os seres humanos. Em outras palavras, é nós não nos admitirmos como participantes dessa identidade adâmica. É nós acreditarmos que, no fundo, nós não somos um bonequinho de pano. E nós dizemos assim, eles são maus. E o apóstolo Paulo está dizendo, quando você aponta o dedo para eles, na verdade você condena a si mesmo. Se você levantasse a sua mão e dissesse, Deus, acabe com a impiedade no mundo, acabe com a maldade do mundo, Deus iria e esmagaria você. Então não faça essa oração. Quando você tiver que fazer uma oração, diga assim, Deus, tenha misericórdia do nosso mundo, tenha misericórdia de nós. Porque quando você julga alguém e diz, você é digno de morte, lembre-se que você está falando não dele, mas está falando também de você. É o que diz o apóstolo Paulo. Porque ao criticar os outros, você está condenando a si mesmo, pois pratica as mesmas coisas que condena. Capítulo 2, versículo 1. A segunda coisa que a nossa religião pode fazer mal para nós, ou o risco que nós corremos como religiosos, é nós nos escondermos atrás da nossa tradição religiosa. E acreditarmos que, porque estamos escondidos atrás desse biombo religioso, nós estamos imunes ao juízo de Deus e estaremos para sempre impunes diante da ira de Deus. O que é que pensavam estes homens aqui? Eles diziam assim, não, Paulo, você está enganado, nós não somos pagãos. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Moisés, nós conhecemos a lei, nós recebemos a Torá, nós adoramos a Yahvé, nós não adoramos a Pombagira, ao Exu, aos Baalins dos pagãos, nós adoramos a Jesus. O Paulo diz assim, muito cuidado, porque você pode se esconder atrás da sua tradição religiosa e se esquecer que quando os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, Jesus se dirigiu a eles dizendo, vocês são filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo, ele é o pai da mentira, ele mente e vocês também mentem. E quando é que mentimos? Quando não admitimos que somos maus. A palavra de Deus diz claramente, quem diz que não comete pecado, quem diz que não tem pecado, é mentiroso. E faz Deus mentiroso. Então tudo bem que você adora Jesus e não adora um ídolo. Mas isso não faz de você alguém de qualidade diferente àquele que adora o ídolo. Porque o mesmo Adão que mora dentro desse, mora dentro de você e mora dentro de mim. O nosso biombo religioso
não pode servir como um escudo atrás do qual nos escondemos com medo de enxergarmos de fato quem nós somos. Não podemos nos esconder atrás da nossa experiência religiosa com medo de nos olharmos no espelho. Terceiro risco que nós corremos é que nós fugimos de admitir a possibilidade de um julgamento de Deus contra nós. Como se quando a Bíblia Sagrada dissesse, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça, nós disséssemos assim, não está falando comigo. Nós fugimos da consideração da possibilidade de Deus se irar contra nós. Não está falando comigo. Aí Jesus diz assim, como assim não está falando com você? Jesus, não está falando comigo, eu não sou como os demais homens, assassinos, ladrões, corruptos. Eu vou na igreja todo domingo, dou o dízimo de tudo quanto tenho, participo de corrente de jejum e de oração, vou no monte. E essa experiência religiosa, ela vai nos dando assim uma familiaridade com as realidades do divino e do sagrado. E a gente vai colocando um terninho e uma gravata, a gente vai frequentando a comunidade, a gente aprende as canções, a gente se envolve nos ritos, e aos poucos a gente vai se distraindo da nossa maldade. E o Adão que mora dentro da gente, parece que ele nem existe mais. A gente acha que ele é um Adão assim civilizado. É um Adão não muito malévolo. É um Adão manso. Não existe Adão manso. Coisa impressionante é que nós vamos vivendo a nossa vida e vamos confundindo ser educados e ser civilizados com ser submisso a Jesus e cheio do Espírito Santo. Agora no carnaval eu estava conversando com os irmãos lá no MAI. E eu me surpreendi falando alguma coisa, que depois eu tive que buscar a Deus e perguntar se era aquilo mesmo que eu tinha que ter dito. E a conclusão que eu cheguei é que é isso mesmo que eu tinha que ter dito. Eu disse assim para eles, digo para vocês e digo para mim. Só há duas pessoas que amam você de fato. Deus e uma pessoa cheia do Espírito Santo. As outras, elas não amam você. Elas amam a si mesmas enquanto se relacionam com você. E tanto é verdade que elas têm a cara de pau de um dia dizer para vocês que não amam mais a você. Mas na verdade, quando elas dizem assim, eu não te amo mais, elas estão dizendo assim, você me dava um prazer, uma satisfação, uma alegria, um contentamento, e era muito legal estar com você e compartilhar a vida com você, e eu amava você. Mas agora você ficou doente, você ficou chata, você ficou chato, você engordou, seu cabelo caiu, você ficou pobre. E você agora resmunga pela casa o dia inteiro. E você não me traz mais a alegria, o contentamento, a satisfação, o prazer. E não é nada legal viver com você. Portanto, eu descobri que eu não te amo mais. Na verdade, essa pessoa está dizendo,
eu me amava muito. E enquanto você me ajudava a me amar, você era bem-vindo na minha vida. A partir do momento em que eu preciso começar a me sacrificar por você, em que eu preciso perdoar você, em que eu preciso me transformar para continuar convivendo com você, eu preciso caminhar milhas e milhas ao seu lado para que você se transforme, para a gente construir um relacionamento de qualidade, com profundidade, com autenticidade, alguma coisa digna do nome de Deus que nós carregamos. A partir do momento em que eu sou exigido, eu descubro que eu não te amo mais. Porque na verdade eu me amo, e você serve para o meu prazer e a minha satisfação. Aí você diz assim, não, pastor, isso aí realmente acontece, mas esse pessoal lá fora da novela e do Big Brother. Na igreja não acontece, aqui nós somos pessoas tementes a Deus. O quê? O nosso Adão mente, o nosso Adão trai, o nosso Adão abusa, o nosso Adão machuca, o nosso Adão agride. Dentro de nenhum de nós aqui mora um Adão manso. E uma coisa você pode ter certeza, Deus não é indiferente à nossa maldade. E o Paulo vem dizendo, você é filho do Abraão? E o Adão que mora dentro de você? Eu falo, nem sei dele, faz tanto tempo que eu nem... você conhece o Torá de Moisés? Então fale-me do seu relacionamento familiar, fale-me dos seus negócios, fale-me da sua propensão para mentir, fale-me dos seus pecados secretos. Falou, não, mas isso não vem ao caso agora. O Paulo está dizendo, vem ao caso sim. Vem ao caso sim, e a sua experiência religiosa não pode ser uma forma de você se esconder para ficar de trás do seu biombo, acusando os outros, negando-se a enxergar-se a si mesmo e negando-se a admitir que, porventura, Deus pode estar, sim, Velho Testamento com você também. 4. Quando você descansa na sua experiência religiosa, você corre o risco de criar um não-Deus. Como diz Karl Barth, ele fala que nós criamos um não-Deus. Não é Deus. Nós chamamos de Deus, mas é um não-Deus. Porque é um Deus que não tem ira, é um Deus que não julga, é um Deus que é indiferente à maldade, é um Deus que só tem um lado: amor, generosidade, compaixão, misericórdia. Não é um Deus que desce o chicote mais, não é. Esse aí ficou no Velho Testamento. O Paulo apóstolo vai dizer, não senhor. Preste bem atenção na maneira como você está se relacionando com Deus. Capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, ele fala do juízo de Deus. Capítulo 2, versículo 6, ele fala que Deus retribuirá. Capítulo 2, versículo 7, ele fala que Deus dará a recompensa. Capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, Deus não é imparcial, Deus julga sem parcialidade. E ele faz uma pergunta muito interessante no versículo 2. Você acha mesmo que com essa sua vida que você está levando, você vai escapar do julgamento de Deus? Responda para mim uma coisa, por que é que Deus julgaria todo mundo menos você? É o que ele está perguntando aqui. Por isso a nossa experiência religiosa começa a conspirar contra nós. E aí um belo dia, a gente ocupa o lugar de Deus. Porque o lugar do julgamento é o lugar de Deus. E a grande armadilha da nossa religião piedosa é, tudo bem, eu não julgo ninguém. Mas tem uma pessoa que você julga e o réu tem sempre razão, sabe quem é? Você. Toda vez que eu me julgo, eu sou inocente. Ela não me compreende. Os meus filhos não retribuem o amor que eu dou a eles. A minha igreja não sei o que lá. O meu patrão não enxerga o meu talento.
É sempre transferência, sempre transferência. É que você não conhece minha mãe. É que você não conhece minha sogra. É sempre transferência. Aí você diz assim, eu não julgo ninguém. A pergunta do Paulo é, porventura você julga você mesmo? E quando você se julga a si mesmo, você se inocenta sempre? Pois saiba que você está na cadeira de Deus. 6. A nossa religião nos coloca em risco. Nossa experiência religiosa nos coloca em risco de começarmos a utilizar a bondade de Deus como desculpa para a nossa vida de pecado. Capítulo 2, versículo 4. Você está usando argumentos de que Deus é bom, Deus é paciente, Deus é tolerante, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Mas você está se esquecendo que toda essa paciência de Deus é conceder a você a oportunidade de arrependimento. Capítulo 2, versículo 4. Tem uma razão pela qual Deus não desce a mão em você. Ele está dizendo, eu estou te dando tempo. Reconstrua sua vida, coloque sua casa em ordem, busque ajuda para superar o seu mal e a sua maldade, fuja desse vício que isso ainda vai acabar destruindo a sua vida, conserte esse relacionamento, jogue esse dinheiro fora, rompa com essa sociedade. Deus está te dando a oportunidade, mas toda vez que você faz o que não deve e escapa e sai ileso, você sai com aquela sensação de que você pode fazer o mal que não terá consequência, porque afinal você é um filho de Deus, você é salvo por Jesus Cristo, e por aí vai. Duvido que você nunca fez aquela oração do tipo assim, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu não faço isso nunca mais, eu prometo, Senhor. A sua amante vem para você e diz assim, acho que eu estou grávida. Aí você ora como nunca se viu um homem orar tanto na face da terra quanto você. Aí você fala, Senhor, eu sei que está errado. Se ela não estiver grávida dessa vez, é só mais essa, Senhor, eu prometo. A paciência de Deus, a bondade de Deus, a tolerância de Deus é uma oferta de arrependimento. Não é desculpa para a gente viver do jeito que a gente quer. Não é desculpa, a graça de Deus não é uma licença para pecar. Isso é uma ofensa contra Deus. A nossa religião, ela conspira contra nós e ela não nos presta nenhum favor, porque nós não podemos alegar ignorância. Nós que estamos aqui com a Bíblia aberta, semanalmente, nós não podemos alegar ignorância do que Deus quer de nós, da vida que Ele quer de nós. Nós estamos com a Bíblia aberta. E o grande problema nosso não é que a gente não sabe o que Deus quer de nós, o que é certo e o que é errado. O grande problema nosso é o que diz aí o apóstolo Paulo, no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, que lemos, é que nós somos obstinados e teimosos. Obstinados e teimosos. E nós somos egoístas e negamos a verdade para viver na injustiça. Versículo 8. Somos egoístas e negamos a verdade para vivermos na injustiça. É a mesma coisa que se fala no Evangelho de João, capítulo 2. Que os homens eram maus e negaram a luz e não quiseram vir para a luz. Por quê? Porque eles sabiam que as suas obras eram más e que ficariam expostos na luz. Então o que é que a gente faz? A gente vem para a luz, mas a gente começa a negar a verdade. Eu sei que tem muita gente que está deixando para se comprometer com Deus mais para frente, porque está com a vida muito enrolada. Esse pessoal pelo menos é mais honesto, diz assim, eu estou muito enrolado, eu vou deixar para me comprometer com Jesus depois. Pelo menos é mais honesto. Está tomando a decisão errada, porque é comprometer-se com Jesus para colocar a vida em ordem.
e não manter a desordem e postergar o compromisso com Jesus. Mas pelo menos está sendo honesto. Agora nós fazemos, os religiosos, nós fazemos o seguinte: a gente compromete a vida com Jesus, mas como a gente sabe que as nossas obras são más e que ficarão expostas pela luz, a gente começa a torcer a verdade. A gente começa a racionalizar a palavra de Deus e a gente começa a trazer interpretações que nos são convenientes e que vão nos inocentando, vão nos justificando e ao mesmo tempo vão mantendo o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo, e não podemos alegar ignorância. Nós sabemos, é que nós somos ruins mesmo. A nossa experiência religiosa, a nossa familiaridade com as coisas de Deus, a nossa experiência de cantar para Deus, enfim, isso tudo que a gente faz, acaba tirando de nós o foco de que a vida com Deus e segundo a vontade de Deus não tem nada a ver com o ritualismo religioso. A vida com Deus e segundo a vontade de Deus é descrita pelo apóstolo Paulo no versículo 7, capítulo 2, versículo 7, como persistir em fazer o bem, não praticar o mal, no versículo 9, e praticar o bem, no versículo 10, e obedecer à lei, no versículo 13. Não é uma questão do que eu creio, é uma questão de como eu vivo. Não é uma questão do que eu acredito a respeito de Deus, as doutrinas que eu abraço e que você não abraça. É uma questão da maneira como eu vivo. E o que me deixa triste, e olhe, Deus é testemunha que eu falo para vocês e eu tenho um espelho na minha cara. Mas me deixa muito triste quando eu me deparo com situações que pessoas que passam 20 anos, 10 anos, 30 anos praticando a sua religião. Mas quando chega aquele dia, o dia mau, em que essa pessoa tem que se levantar, dizendo: eu estou revestida do caráter de Jesus Cristo, e eu vou enfrentar esse dia mau, e os céus vão receber testemunho de como é que alguém cheio do Espírito Santo, como é que alguém que obedece a Jesus e segue a Jesus, atravessa o dia mau. Essa pessoa se comporta exatamente igualzinho todo mundo. Por quê? Porque caiu na armadilha da religião. É porque ela sabe o que é santificação, regeneração. Ela dá aula na escola bíblica. Ela prega é obreiro da igreja. Organizou 20 retiros de casais e vive um casamento que é uma porcaria. Caiu na armadilha da religião. Está familiarizado com as coisas de igreja. Trabalha como introdutor, fica lá fora batendo papo, há 20 anos que o cara trabalha de introdutor, mas não sabe nada do Evangelho e não tem a vida de Cristo. Por quê? Porque está familiarizado com coisa de igreja. Você está entendendo? Essas são as nossas armadilhas. E de repente, o mundo descobre que nós estamos nus, e estamos mesmo. A nossa religião conspira contra nós quando nós perdemos a capacidade de perceber que existe uma lei maior do que a lei codificada pela nossa religião. Vou repetir. Nós corremos sérios riscos de perdermos de vista que o mundo, o universo, é regido por uma lei maior do que a lei codificada pela nossa religião. O apóstolo Paulo diz aí no versículo 14 e no versículo 15, quando aqueles que não conhecem a lei, que lei? A Torá de Moisés, não conhecem a Torá de Moisés,
se comportam como se conhecessem, eles estão dizendo que estão obedecendo a uma outra lei. Uma lei que está dentro deles e que foi colocada por Deus. Uma lei que está gravada nos seus corações, não está gravada nas tábuas de pedra. Não está impressa nas páginas da Bíblia. Está impressa na consciência humana. E essa lei é muito maior do que os nossos catecismos, as nossas cartilhas, do que as nossas declarações de fé, os nossos códigos morais religiosos. E o que acontece é que a nossa experiência religiosa nos separa deles, que estão lá fora. E nós esquecemos que Deus também está lá fora. E nós nos esquecemos que Deus está agindo nas consciências de quem está lá fora. E nós nos esquecemos que Deus também semeou e imprimiu essa mesma lei no coração e na consciência dessas pessoas que estão lá fora. E nós estamos nos esquecendo e os nossos olhos acabam sendo cegados para a possibilidade de que as pessoas que estão lá fora, em determinados momentos, elas vivem de uma maneira mais coerente com o caráter de Deus, porque respondem a essa lei impressa nos seus corações, do que nós vivemos em coerência com a lei que a gente conhece escrita no papel da Bíblia. Então a gente chama as pessoas lá de fora que elas são do mundo. Espera um pouquinho. O grande problema dos circunstantes de Jesus, sabe qual era? Que Jesus elogiou uma mulher que não era judia, era uma cirofenícia, e falou assim: essa mulher é uma mulher de fé. Elogiou um oficial romano e falou: esse oficial romano é um homem de fé. Mas o Pedro vai à casa de Cornélio. Essa foi uma experiência que eu tive há alguns anos. Fui convidado para falar numa multinacional sobre estresse e espiritualidade. Eu não podia levar a Bíblia nem dizer que era pastor. Eu falei: mas senhor, como é que eu vou? Sou estressado também? E aí eu ouvi uma voz como que me dizia: o que você faz para resolver o seu estresse? Além de tudo isso aí que todo mundo faz. Eu falei: eu não faço isso tudo que todo mundo faz, assim, direito. Mas além disso tudo aí, eu faço orações. Eu me ajoelho no meu quarto, eu peço a Deus e digo assim: Senhor, a tua palavra diz que eu não devo andar ansioso com nada, antes eu devo orar com petições, súplicas e ações de graças, e a tua paz que excede todo entendimento guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E eu estou te pedindo, eu não suporto essa pressão, eu peço o teu socorro, eu peço o teu favor, me dá uma noite de sono, me dá paz ao meu coração. É isso que eu faço. Aí a voz disse assim: então vai lá e ensina isso para eles. Não, mas eles são gentios. Eles não oram. E o senhor vai, eles não são convertidos. O senhor vai ouvir a oração dos não convertidos? Eu tenho que falar que eles são pecadores, mas que Deus tem um plano maravilhoso na vida deles e que eles têm que entregar o coração a Jesus. Depois eu ensino eles a orar, porque enquanto isso eles estão no caminho do infernão, senhor. Eu tenho que tirar eles do inferno para depois ensinar eles a fazer oração. Porque Deus não ouve oração de qualquer um, não. Amém, irmãos? Amém? Não, não falo. A Bíblia Sagrada diz assim: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Você já parou para pensar na possibilidade de um sujeito que nunca ouviu falar da Bíblia, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Mateus, de Marcos, Lucas e João, nem de Jesus e nem do Pedro, nem do Paulo. Em algum lugar remoto desse universo, desse mundo e dessa terra do meu Deus, essa pessoa olha para o céu e diz: se há um Deus, eu preciso de ajuda agora. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo levanta-se do seu trono, estende a sua mão e diz: eis-me aqui, eu vou abençoar a sua vida. Se você nunca pensou nisso, leia Atos 10, 31. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, um gentio,
não era filho de Abraão, não conhecia o Torá, não era um gentio, era um grego. Pedro chega na casa de Cornélio e diz assim: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e atentou para as suas boas obras. Como assim, Senhor? O Senhor agora tem estrangeiros que o Senhor trata com deferência. Deus diria: é porque eles têm uma lei impressa nos seus corações e eles respondem a essa lei. E eu ouço a oração que eles fazem, sim. A nossa experiência religiosa pode nos fazer perder a noção de sagrado e profano, e pode nos fazer confundir religioso com sagrado, e não religioso com profano. Ou melhor, traduzindo melhor, coisa de evangélico com coisa de Deus, coisa de não evangélico com coisa do demo. Por exemplo, musical do coro é de Deus, Michel Teló não. Musical do coro é de Deus, Chico Buarque é do mundo. Michel Teló também. O que a gente não está percebendo é que há muita coisa de Deus que não tem nada a ver com a experiência religiosa, e há muita coisa do diabo dentro dos ambientes religiosos. Porque nós confundimos religioso com sagrado divino, e não religioso com profano diabólico. E Paulo está dizendo: você perdeu noção, você perdeu a noção de que tem uma lei maior. Eu estava almoçando com meus amigos essa semana, meus amigos espirituais, pastores, confessando minhas angústias, meus pecados, minhas dúvidas, falando coisas para eles que eu não falaria daqui desse púlpito. Mas eu falei para eles uma coisa, eu falei: olha, na minha igreja tem 2 gays que são meus irmãos e que frequentam a minha comunidade, eu prefiro almoçar com eles do que almoçar com o apóstolo tal, bispo tal, pastor fulano de tal. Porque eu vejo nesses moços uma densidade de uma lei que está no coração deles, e que fere a lei codificada da minha experiência religiosa, e que fere inclusive o texto sagrado que eu leio, porque eu não consigo interpretar a Bíblia Sagrada dizendo que a homossexualidade é natural. Nós lemos isso aqui a semana passada, mas eu vejo neles uma densidade de temor a Deus que eu não encontro em alguns pastores, em alguns bispos, em alguns apóstolos. Porque há de Deus no espaço que não é religioso, e há do diabo dentro de muita igreja e atrás de muito púlpito. Mas a nossa experiência religiosa nos cega para isso. Aí você diz assim para mim: pastor, então eu já confundi tudo, eu já não sei mais quem é que vai para o céu, quem que não vai, quem que é justo, quem que não é justo, quem que Deus vai julgar, quem que Ele não vai julgar, eu já não sei mais nada, e então levanta a mão para o céu e dê glória a Deus, graças a Deus que você não sabe mais. É bom, isso é bom. Que você olha para o lado e diz assim: eu não sei se isso é um injusto, se isso é um justo, vai saber, não sei, eu acho que é. Inclusive eu. Quer dizer, não que você, claro que eu sou justo, o que eu estou dizendo é que inclusive eu também tenho essa experiência de olhar para os meus bispos e apóstolos e pastores que eu não quero almoçar com eles nunca, e Deus falar assim para mim: cuidado, Ed René, lave sua boca, calma, calma. Porque a Bíblia Sagrada aqui está dizendo 2 coisas importantes. A primeira é que essa lei da nossa consciência ora nos absolve, ora nos condena. Não é que porque as pessoas respondem a essa lei de Deus guardada em seus corações que elas são justas, porque essa mesma lei não poucas vezes as condena. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo uma segunda coisa: que o dia do julgamento vai chegar. E nesse dia, Deus há de revelar os segredos dos corações.
por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho. É Jesus o critério de Deus. Não é a nossa experiência religiosa. Não é a nossa própria consciência. Não é o que nós achamos ou não achamos. É Jesus o critério de Deus. E é por Jesus que Deus vai julgar a todos. E vai chegar esse dia. É o dia da ressurreição. Portanto, esta síntese que o apóstolo Paulo faz para nós, é nos chamando a atenção para um fato. Não importa quem seja você, se a sua aparência social é de uma pessoa boa, bom para você, mas dentro de você também mora um Adão. Segunda coisa que o Paulo está dizendo, há um valor muito grande na sua experiência religiosa. Mas pelo amor de Deus, não use a sua experiência religiosa como critério de julgamento e de seleção entre você e os seus pares, e não use a sua experiência religiosa como critério de julgamento da sua própria consciência, pois quem julga a você é o Senhor. A terceira coisa que o apóstolo Paulo está falando para nós, a sua experiência religiosa tem um valor muito grande, mas não descanse nela a ponto de perder o temor de Deus. Não descanse na sua experiência religiosa a ponto de você perder o temor de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4 da sua primeira carta, diz assim: embora a minha consciência em nada me condene, eu não ouso dizer que sou inocente, porque quem me julga é o Senhor. Nós aguardamos esse dia. E como é que nós vivemos? Nós vivemos assim. Nós sabemos que há um Adão dentro de nós e que Deus está nos levando no caminho de nos transformar à imagem de Jesus, seu Filho. Nós sabemos que nós somos um bonequinho de pano que está se tornando um ser humano de verdade. E que haverá um dia quando o Senhor Deus vai deixar tudo claro e límpido no dia da ressurreição e vai trazer à tona o seu julgamento e nós seremos surpreendidos, e queira Deus que sejamos surpreendidos pela misericórdia, pela compaixão e pelo amor de Deus revelado por nós na cruz do Calvário, porque essa é a promessa desse texto. O critério último de julgamento de Deus não é a Torá de Moisés, não é a experiência religiosa dos cristãos. O critério último de Deus é Jesus Cristo, conforme o Evangelho. Essa é a nossa grande esperança e a nossa bem-aventurança. Todos nós um dia seremos julgados por Deus, mas seremos julgados por Deus à sombra da cruz do Calvário. Num solo encharcado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto isso, meus queridos, vamos na nossa caminhada, deixando Adão para trás e correndo para Cristo, e fazendo o máximo possível para discernir à nossa volta aqueles que no meio de nós, que sejam de nós ou de longe de nós, que concordem conosco ou que discordem, que vivam como a gente ou vivam de maneira diferente da gente, aqueles entre nós que estão lutando com um Adão que mora dentro deles, que a gente estenda a mão e diz assim: vem comigo, eu te ajudo a caminhar na direção de Jesus, eu não te julgo, eu não te condeno, eu não te rejeito, vem comigo, me dá aqui a sua mão. Vem comigo, nós vamos juntos andar na direção de Jesus. Eu ajudo você a se livrar do seu Adão, e você me ajuda a me livrar do meu Adão, e nós vamos juntos na direção de Jesus. Ora, Deus, que seja a sua experiência, que seja a minha, que seja a nossa experiência,
como comunidade. E é com esse espírito que eu convido você à mesa, em que celebramos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós não celebramos as nossas virtudes, porque embora o bonequinho de pano tenha virtudes, ele ainda é um bonequinho de pano. E hoje também não nos desgraçamos pela nossa maldade, pelo nosso pecado. Porque nós temos o corpo e o sangue de Jesus por nós. E nós celebramos o perdão de Deus para nós nessa mesa. Mas essa é uma boa hora para atendermos a recomendação da palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Não é examine-se para ver se vai comer. É examine-se e coma. Ou coma enquanto se examina. Ou aproveite a oportunidade de estar diante do Cristo e do sagrado do Cristo para fazer uma oração. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos abençoe. Amém.